Olá, eu sou o André e nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos lá para Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Normalmente nós falamos sobre uma parábola em cada vídeo, mas essas duas são muito similares e a ideia proposta aqui é basicamente a mesma, então nós vamos falar das duas juntos. Na primeira, nessa historinha que Jesus conta para ensinar alguma coisa, ele fala de um homem que estava andando por aí, estava num campo e lá ele encontrou um tesouro escondido. E quando ele cava e ele acha aquele tesouro e ele vê, ele percebe que é um tesouro maravilhoso, um tesouro incrível. O que ele faz é curioso, porque talvez a gente olhe e fale assim, por que ele só não pegou o baú de tesouro, né, e saiu correndo e escondeu? E talvez porque aquilo não era dele. Aquilo não era dele. Se ele pegasse aquele baú de tesouro e levasse embora, ele estava pegando algo que não pertencia, não era direito dele ter aquilo. E aí a história diz que ele vai e esconde o tesouro de novo e ele vai e ele vende as coisas que ele tem. Ele vende tudo que ele tem porque ele precisava comprar aquele terreno. Ele fala: "Não, esse terreno é muito valioso. O que tem aqui é incrível." Por exemplo, tem uma coisa que vale muito dinheiro hoje em dia, que é petróleo. Imagina se você soubesse que tem um terreno e que naquele terreno tem, eu não sei qual é o nome, eu ia falar mina, mas mina de petróleo não é o certo, jazida de petróleo não é o certo, mas tem um depósito grande ali que você pode retirar e vender e ficar riquíssimo como um sheik árabe. Eu acho que esse terreno valeria muito. Esse terreno valeria muito mais do que um terreno normal. E se você de alguma maneira soubesse que tem uma coisa valiosíssima naquele terreno, você compraria aquele terreno, porque você sabe o valor que ele tem. Ele é incrível o valor dele. Mas aí você chega lá e o cara fala: não, o terreno é 20 mil reais. E você olha na sua conta e você fala: eu só tenho 5. Eu vou vender o que eu tenho, eu vou pegar um empréstimo, mas eu vou comprar aquele terreno. Por quê? Porque o valor que tem ali é muito maior. Então vale a pena eu me esforçar, vale a pena eu me livrar do que eu tenho, vale a pena eu vender o que eu tenho para me dedicar e comprar aquele lugar. E lá eu vou ter acesso a um tesouro que vale muito mais do que eu estou investindo nele. Essa história não fala sobre gastar dinheiro para comprar terreno. O que Jesus está falando aqui é que as coisas de Deus, o reino de Deus, é algo para a nossa vida que tem um valor infinito, um valor que a gente não consegue quantificar, não dá para colocar em números o como Deus é bom para nós, as coisas maravilhosas que Deus faz por nós, não tem como a gente botar na ponta do lápis. E por causa disso, às vezes, vale a pena a gente abrir mão das coisas. Vale a pena a gente se livrar de certas coisas na nossa vida, se a gente puder simplesmente ter acesso a esse tesouro maravilhoso. Tem gente que às vezes não quer se aproximar de Deus porque ele fala assim: eu gosto de fazer isso, isso e isso. Se eu for seguir a Deus, eu vou ter que deixar essas coisas que eu gosto de lado. Então eu não vou deixar as coisas que eu gosto de lado e eu não vou seguir a Deus. Imagina se os discípulos de Jesus fizessem isso. Imagina se Mateus ali falando: quer saber, meu trabalho aqui de cobrador de imposto é bom, eu não vou largar a mão dele não. Eu vou continuar e largar a mão do meu belíssimo emprego para ficar seguindo Jesus Cristo. Mas ele faz isso e todos os discípulos abandonaram tudo e seguiram Jesus. Então, quando nós estamos vendo aqui pessoas falando sobre abrir mão de tudo e seguir a Cristo, nós temos que lembrar que essas pessoas realmente fizeram isso.
A gente não está falando de um jeito só simbólico, só parábola. Tipo, não, tem coisas que a gente tem que abrir mão para seguir a Deus. Larga a mão do pecado, larga a mão daquele vício, segue o Senhor. Não é só isso, a gente está falando de pessoas que literalmente fizeram isso. Abandonaram casa, abandonaram emprego, abandonaram bens, abriram mão de tudo, dividiram tudo que tinha entre os irmãos, porque eles criam que o tesouro que tinha ali em Jesus Cristo valia todo o esforço. E eles têm razão. Vale. Do mesmo jeito que o tesouro naquela terra, o tesouro escondido ali, valia todo o esforço que fosse necessário para adquirir aquele terreno. Do mesmo jeito que na historinha que eu contei do petróleo, né? Vale a pena fazer uma pequena dívida para você comprar aquele lugar cheio de petróleo. Por quê? Porque o petróleo vai render muito, você vai pagar a sua dívida, vai sobrar, vai multiplicar muito. Porque o reino de Deus é maravilhoso. E o que nós entregamos para Deus, o esforço que nós fazemos para estar com Deus é pequeno, é praticamente nada. É minúsculo perto das coisas maravilhosas que Deus tem para fazer por nós, que são grandiosas, que é um tesouro mesmo. E essa segunda história, essa oitava parábola que a gente está vendo na nossa série, que é sobre um homem que ele é colecionador. Ele negocia pérolas. Então ele tem uma coisa com pérolas. Ele ama pérolas, ama essas joias bonitas. E aí diz na história, lá no versículo 46, que ele encontra uma pérola de grande valor. E vendeu tudo que tinha e a comprou. Também é uma história curiosa, né? Meio cômica, né? De um homem que ele é tão fascinado por aquela joia que ele decide abrir mão até talvez de outras joias que ele tinha para poder comprar aquela. Porque ele encontrou a joia mais linda, mais preciosa, mais perfeita do mundo e ele prefere ter ela do que ter todo o resto da coleção que ele tem, todo o resto das coisas que ele tem em comparação com aquela bela pérola. Tudo parece sem valor, tudo parece indigno. Ele prefere vender tudo aquilo e comprar aquela pérola perfeita e guardá-la com carinho, com amor para sempre, porque ele ama aquela pérola maravilhosa. Essas duas histórias são histórias de pessoas que encontram um tesouro incrível e decidem que vale a pena abrir mão de tudo para poder encontrar esse tesouro. Jesus fala que é assim que é o reino de Deus. Que muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que abrir mão de certas coisas para poder estar com Deus. Mas não importa o que você tiver que abrir mão. Talvez seja o pecado, que você vai se libertar daquele pecado e seguir uma vida mais de santidade com Deus. Vai ser uma coisa boa para você. Deus tem um tesouro para você. Talvez vai ser um vício que você vai lutar para deixar para trás para poder ter uma vida mais sadia com Deus. Olha só, você vai ter uma vida mais sadia com Deus. Você vai ter uma vida mais sadia por si mesmo. E então tem tantas coisas que às vezes a gente fica com dó de deixar para trás. Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas reclamar que elas não querem seguir a Deus, não é nem porque o pessoal não acredita, porque tem muita gente que acredita em Deus, mas tem preguiça, tem birra e tem alguma coisinha que aconteceu, algum dia ele foi na igreja e o cara falou um negócio que ele não gostou, ele saiu e falou nunca mais volta aqui. As pessoas têm umas birrinhas, né? Às vezes elas agem de maneiras bem infantis, não importa a idade. Mas uma das coisas que eu percebo é que tem gente que tem muito problema com o dinheiro. Então, o cara olha para tudo que Jesus ensinou e fala: lindo, maravilhoso, quero isso na minha vida. Se o mundo fosse assim, se a gente amasse o próximo, amasse a Deus, o mundo seria um lugar melhor. Maravilhoso, lindo. Mas aí ele fala: mas contribuir com a igreja, aí não. Gastar dinheiro, não. Eu não vou abrir mão de parte do meu dinheiro para ajudar a manter a igreja a funcionar.
Ah, eu sei que a igreja tem conta a pagar, eu sei que eu gasto dinheiro com McDonald's, com Coca-Cola, que eu praticamente gasto dinheiro de uma maneira irresponsável, mas eu não vou dar uma parte do meu dinheiro para ajudar esse missionário, ajudar essa obra de caridade, ajudar essa igreja a permanecer de pé. Não, porque é o meu dinheiro. E tem gente que por causa disso, né, eles não querem abrir mão disso para abraçar esse tesouro que Deus tem para eles. E nessa parábola a gente vê uma pessoa que abriu mão de tudo para encontrar esse tesouro. Uma pessoa que abriu mão de tudo porque queria aquela pérola perfeita. E elas fazem isso. Mas tem gente que olha para o dinheiro e fala: eu não vou abrir mão do dinheiro. Tem pessoas que encontraram com Jesus e falaram: olha, eu fui desonesto, mas eu vou pagar de volta todo mundo que eu roubei, eu vou devolver o dobro, vou devolver o triplo. E Jesus falou: ó, tá vendo? Na casa desse homem hoje vai ter salvação. A vida dessa pessoa mudou. Olha só, aqui está uma mudança real. Aqui é a pessoa que está encontrando com Deus de verdade. Mas tem gente que encontrava com Jesus e Jesus falava: tudo bem, só que assim, você é muito rico e você quer me seguir, faz o seguinte, pega o seu dinheiro e dá para os pobres, tá? Dá para os pobres. E aí a história diz que o cara vai embora. Ele não segue Jesus, porque ele tinha muito dinheiro e aquilo ele não podia fazer. Então, você entende? Que naquela situação, Jesus nunca mais pediu isso de ninguém. Em nenhum outro momento na Bíblia a gente vê Deus chegando para a pessoa e falando, pega o seu dinheiro e distribui todo. Mas naquele caso, Jesus falou, porque aquele homem não ia abrir mão do que ele tinha para receber o tesouro de Deus. Ele não queria abrir mão do que ele tinha para receber a pérola perfeita do Senhor. Porque ele era muito apegado ao que ele tinha. Tem gente que está preferindo ficar ali com o dinheiro dele e se afastar de Deus. Porque no momento em que menciona contribuir na igreja para ajudar a igreja a manter as portas abertas, pagar conta de luz e pagar as coisas e ajudar os missionários, no momento em que menciona dinheiro, a pessoa se fecha. E ela decide que ela não quer saber de Deus. Porque se Deus quer que eu abra mão disso, isso eu não faço. Então essa pessoa que faz isso é o oposto, né, do personagem dessa parábola, das duas parábolas. Esse personagem que encontra uma coisa maravilhosa e abre mão de tudo para ter o prêmio. Essa pessoa, ela perde o prêmio. Ela fica no meio da corrida, ela fica para trás. Ela desiste da corrida. Eu falei que tinham duas coisas que eu vejo muitas pessoas que não vão atrás desse tesouro de Deus. Uma é a pessoa que, no momento que você fala dinheiro, ela desiste de seguir a Deus. Porque ela prefere o dinheiro dela do que felicidade com Deus. E a segunda coisa é o tempo. Eu vejo muitas pessoas que têm preguiça de usar o tempo que eles têm estando numa igreja, usar o tempo que eles têm servindo a Deus, louvando, lendo a palavra de Deus, orando. E é incrível que parece que na hora de entregar o tempo dele para Deus, a pessoa vira o maior miserável do mundo. Nossa, econômico, econômico, econômico. Mas aí senta na frente da televisão, fica lá 2, 3, 4 horas. Fica parado no trânsito todo dia, 1 hora, 2 horas, indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Fica ali na internet, rolando para cima, vendo vídeo engraçado, meia hora, 1 hora. Perde ali 5, 6, 7, 8 horas por dia. Às vezes fazendo um trabalho que nem gosta, mas faz porque tem que fazer, dinheiro, tá bom. Mas aí você chega para a pessoa e fala assim, vamos lá na igreja. A pessoa fala, poxa, igreja, legal. E aí ele descobre que, sei lá, o culto tem 1 hora e meia. Ele fala, não vou. Não, 1 hora e meia no culto? Que isso? 1 hora e meia toda semana na igreja, 1 hora e meia. Eu vou abrir mão de tanto tempo assim na minha... Não vou fazer isso. É um desperdício de tempo. Essa pessoa pode pensar. Uma pessoa que não entende o tesouro que tem na frente dela.
que naquele lugar ele vai encontrar pessoas que também buscam a Deus, que estão na mesma caminhada. Vai fazer laços com essas pessoas, vão caminhar juntos, se fortalecendo juntos. Naquele lugar ele vai encontrar a palavra do Senhor sendo pregada, sendo explicada com carinho e com amor. Naquele lugar, a vida dele pode ser transformada de um jeito que ele, sentado no sofá de casa, jamais vai transformar a vida dele. Mas tem gente que não vai atrás do tesouro. Tem gente que não vai atrás da pérola. E se essa parábola nos ensina uma coisa, é que nós devemos ir atrás do tesouro. Talvez para ir atrás do tesouro, ir atrás das coisas maravilhosas que Deus tem para nós, talvez você vai ter que abrir mão de certas coisas ruins na sua vida. Talvez você vai ter que se afastar de certas coisas que fazem mal para você. E por mais que pareça fácil, pareça óbvio quando eu falo desse jeito, tem horas que tem gente que prefere abraçar o pecado de estimação deles do que deixar ele para lá e correr na direção do Senhor. Tem gente que prefere ficar na miséria espiritual em vez de comprar um terreno que tem um tesouro escondido nele. Deus tem coisas maravilhosas para você, meu irmão, minha irmã. Vá atrás do tesouro que Deus tem, porque Ele está só te esperando. E se livre do que for necessário na sua vida, na sua mente, no seu comportamento, para que você possa ter uma vida livre, desimpedida e feliz. Tenha um bom dia, fiquem com Deus e fiquem na paz. Um abraço e até a próxima.